Vamos lá, muito bom dia, nação. Sejam todos vocês bem-vindos ao canal. Vamos estar lá reagindo às últimas informações e notícias do Flamengo, as últimas contratações e interesses que o Flamengo tem para os reforços em 2025 para jogarem os campeonatos de 2026. Galera, desde já conto com a ajuda de todos vocês para mostrar suas forças rubro-negras, se inscrevendo no canal, para a gente estar batendo 1000 inscritos, tá, rapaziada? Deixa aquele like, vai fortalecer bastante. Acompanha o vídeo, assiste até o final. Vocês vão ficar por dentro de todas as notícias, as próximas partidas do Flamengo. É isso, tá, rapaziada? Vamos dar continuidade ao vídeo aqui sem mais enrolação. Vamos lá. O torcedor do Flamengo não tem do que reclamar de 2025. Eita, flamenguista, tá com sorriso de orelha a orelha. Vamos ver a matéria. Viver algo parecido com o que aconteceu em 2019 parecia um sonho distante. Talvez só um retorno de Jorge Jesus fosse capaz de nutrir essa esperança no torcedor. E quis o destino que uma espécie de pupilo do português trilhasse o mesmo caminho de conquistas. Depois de encerrar 2024 em alta com o título da Copa do Brasil, Felipe Luiz ganhou respaldo da nova diretoria. O recém-possado presidente Luiz Eduardo Batista trouxe o até então pouco conhecido português José Boto para tomar conta do departamento de futebol. E ele chegou com um objetivo bem claro. Aquilo que nós achamos que deve ser o ideal para o Flamengo que queremos. Porque nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro e não em janeiro. Diferentemente da antiga gestão, BAP colocou o Campeonato Brasileiro como prioridade, já que nos últimos anos o Flamengo sequer havia brigado pelo título. E não ficou só na teoria. Desde a terceira rodada, a equipe esteve entre as 3 primeiras colocadas. Chegou a poupar jogadores na Copa do Brasil, o que acabou custando uma eliminação para o Atlético Mineiro. E mesmo que por alguns momentos a taça parecesse mais distante, internamente o clube não jogou a toalha. O Palmeiras passou e o Flamengo deu aquele tropeço, aquele empate. E aí eu falei, cara, não vai dar certo. Mas aí provou que o futebol também tem dessas surpresas. O Palmeiras, que não estava dando sinal que ia tropeçar, tropeçou e aí a gente conseguiu passar. Uma rodada de antecedência, o Flamengo conquistou o 9º brasileiro de sua história. Mas faltava a Libertadores. Depois de uma fase de grupos irregular, o time cresceu no mata-mata, deixou para trás o Internacional, o Estudiantes nos pênaltis e segurou o Racing com 1 a menos em Avejaneda. E na decisão, somente um Flamengo e Palmeiras pela frente. Era a chance da revanche de 2021 e de se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão. Lembra do destino? Então, o palco da finalíssima foi o Monumental de Lima, estádio que tem um lugar especial no coração de todo rubro-negro. Foi lá que o Fla voltou a conquistar uma Libertadores depois de 38 anos. E nesse mesmo lugar, o Clube de Regatas do Flamengo se tornou o brasileiro que mais vezes ergueu a taça mais desejada da América do Sul. Uma dobradinha inesperada? Não, para Felipe Luiz. Se você pergunta se eu esperava, claro que eu esperava. Claro que eu esperava. Não, na minha vida eu sempre pensei em conquistar títulos, sempre pensei grande. E hoje o Flamengo me proporciona isso, proporciona não só para mim, senão para os jogadores, essa possibilidade. Essa temporada também serviu para o Flamengo se provar contra clubes europeus, por mais que não tenha sido campeão da Copa do Mundo de Clubes e do Intercontinental. Nos Estados Unidos fez 3 a 1 no Chelsea, que depois acabaria como campeão do chamado Super Mundial. E no Catar só caiu para o Paris Saint-Germain nos pênaltis, ficando muito perto de gritar campeão. Mostrou realmente que é o melhor da América. O Flamengo jogou de igual para igual. O primeiro tempo foi difícil, mas o segundo tempo mostrou que o time estava organizado, o Felipe mexeu bem. E pênalti é pênalti, né? Então aí o goleiro foi feliz, pegou. E é isso aí, nós temos que dar força pro nosso time, porque o Flamengo é o maior. Muita gente fala da cereja do bolo, né? Mas assim, se a gente for analisar o ano do Malvadão, o ano do Flamengo, é como se fosse um bolo de casamento, bolo de novela de época, que tem várias camadas. Aí qual é a primeira camada do bolo? Campeonato Carioca. Aí a segunda camada do bolo, Supercopa do Brasil. Pegou o Botafogo lá em Belém do Pará e tá. Aí a terceira camada do bolo, Campeonato, Copa Libertadores. Você vê o tamanho da camada. A quarta camada do bolo, Campeonato Brasileiro. A quinta camada do bolo,
Copa das Américas contra o Cruz Azul do México. A sexta camada do bolo, o Pyramids, que era o Challenger Cup, Copa Desafiador, né? Então, assim, é muita camada nesse bolo. A única coisa que o flamenguista não vai se preocupar, ou não se preocupou nessa temporada, foi com a cereja do bolo. Até porque, se o Flamengo tivesse vencido o PSG, o jogo foi empate, vale lembrar, não seria uma cereja, seria uma melancia. Entre tantas viagens, a última delas foi do Catar para o Rio de Janeiro. Mas dois dos principais responsáveis pelo sucesso rubro-negro em 2025 ficaram na Europa. O técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto. Os dois só têm contrato até o fim do ano e devem ter a situação resolvida na próxima semana. Renovações consideradas fundamentais para que o Flamengo tenha um 2026 tão bom quanto foi 2025. Que vem, que eles venham muito forte, que eles conquistem muitos mais títulos. Não é fácil repetir todos esses êxitos, a gente sabe disso. Mas assim, eu vejo o Flamengo muito à frente de todos os rivais no sentido de organização, de estrutura financeira. E eu acho que a frase que fica pro torcedor flamenguista ficar feliz e pros antes ficarem preocupados é a frase do BAP lá em Doha, no Catar, quando ele fala: se eu quiser gastar 1 bilhão para continuar ganhando a toda, eu posso. Isso gera um pouco de medo no adversário e é natural. Mas calma, tem campeonato para todo mundo. Se der para ser o Malvadão, o Rio de Janeiro agradece. Botar um GV para falar do Flamengo, gente, sensacional. Malvadão é bom demais, né? Ele é maravilhoso. Seguinte, eu acho que, só pra gente destacar uma parte do Flamengo, não só toda essa história do Flamengo, mas o grande técnico que o Felipe Luiz se apresentou em 2025, com grandes conquistas. Claro, faltou só um pedacinho ali, mas foi muito perto, jogou muito bem, encarou muito bem o PSG na final. Muita gente vai dizer aqui, principalmente pegando a linha que foi comentada agora há pouco, os anti vão falar não sei o quê. É difícil você pegar um time com tanto jogadores bons no elenco e fazer esse elenco jogar. É claro, é muito mais fácil do que você pegar um time quebrado. Claro. Mas você fazer e transformar o favoritismo em título, e foi isso que o Felipe Luiz conseguiu fazer. Sobrou aí no Campeonato Brasileiro, na derrapada que deu o time do Palmeiras. Você ganhou a Libertadores, também é um título extremamente importante. E faltou essa cerejinha, claro, foi num detalhe, foram os pênaltis ali que determinaram o desfecho não tão positivo. Mas o saldo é muito positivo dessa temporada do Felipe Luiz e dos treinadores brasileiros. Eu acho que é um resgate do treinador brasileiro. Quando você tem o Guanais, o Rafael Guanais, fazendo um excelente trabalho, quase no centenário aí do Mirassol, né? Conseguindo levar o time para uma vaga direta para a Libertadores. Imagina, Mirassol, uma cidade pequenininha, conseguindo, e ele nem aceitou o time do Botafogo. Aí você tem o Tite voltando, você tem Dorival e também o Fernando Diniz disputando um título muito importante. Eu acho que é o resgate. Ex-técnicos de seleção brasileira. Todos eles, né? O Tite e os dois finalistas da Copa do Brasil. Eu acho que é o resgate do treinador brasileiro. Brás, falando agora do mercado de jogadores, né? Agora o negócio vai se movimentar, porque, claro, foco total ali na disputa do Mundial até ontem. 3 posições que a gente já vinha falando, né? Goleiro para um reserva pro Rossi, um zagueiro, que foi uma lacuna que o Flamengo teve nessa temporada, 3 excelentes zagueiros que fizeram toda a diferença, mas quando precisava de mais uma opção, isso pecou, né? Jogador que não estava tão pronto como o João Vitor, enfim. E atacante, porque quando o Pedro sai também, o Felipe Luiz teve que quebrar a cabeça, pensar em improvisações e tal. Esse, de fato, é o foco do Flamengo? E as saídas também, a gente já estava de olho aí, né? Michael, Cebolinha, Juninho agora encaminhado com Pumas do México. Foi uma contratação do Boto que realmente não deu certo. Por aí? Por aí, e assim, aí você falando dessas saídas, essas lacunas, possíveis lacunas aí, saída do Juninho, do Michael, podem abrir espaço também para um atacante de lado, né? E tem essa questão do Cebolinha também, mas é uma questão à parte. É o seguinte, o Cebolinha ele estava insatisfeito porque tinha pouca minutagem e ele deixou depois isso explícito. Ele queria ter mais minutagem em 2026. Só que nessa reta final ele furou a fila ali e ganhou mais espaço no elenco, né? Então, assim, a informação que eu tenho é que o Felipe Luiz, né, se continuar no Flamengo, ele conta com o Cebolinha. Mas o Cebolinha, ele quer jogar mais, assim, por mais que ele tenha tido mais minutos agora nesses últimos jogos, na reta final,
Ele ainda está meio assim porque ele não sabe se em 2026 ele vai ter a minutagem que ele espera. Então, assim, caso chegue uma proposta que seja interessante para o Cebolinha, pode ser que ele peça, diga à diretoria que quer deixar o clube, mas ele ganhou espaço e assim, o Flamengo quer contar com ele, não quer se desfazer do Cebolinha, diferentemente do Juninho e do Michael, que o Flamengo não vai supor uma boa proposta, como no caso do Juninho chegou essa do Pumas, que sacramentando a venda, o Flamengo vai ficar no 0-0, vai receber a mesma quantia que gastou quando trouxe o Juninho, que foi uma aposta do Boto, ali, do departamento de scout, que acabou não vingando muito. Em relação às outras posições, eu posso dar de recado para os clubes brasileiros: preparem-se, que o Malvadão está olhando para o mercado interno. Então, meus amigos, vocês aí que tem esse jogador aí despontando no Campeonato Brasileiro, e aí tem alguns nomes que a gente já são conhecidos, o próprio Gabriel Brazão, goleiro do Santos, um plano B ali, o Morisco, fez uma excelente Série B pelo Curitiba, ou seja, isso já indica um perfil que o Flamengo procura para ser essa sombra para o Rossi, que é um goleiro jovem, né, promissor, com lastro para evolução. Na zaga, o Vitão do Inter é um dos nomes também que interessa ao Flamengo. E aí tem também o outro lado da moeda, né? Porque os times sabem que o Flamengo está com bala na agulha. Então, assim, o Flamengo está querendo. Então, assim, se o cara vale X, para o Flamengo vai para 2, 3X, né? E isso é uma coisa que o Boto já tinha até numa entrevista que ele deu para mim, falado como o clube já estava crescendo o olho quando chega o Flamengo na história. Isso aí, né? Aí os clubes, é o Flamengo, vem com dinheiro, né? Vou valorizar meu jogador aqui, vou colocar o valor lá no alto, lá em cima, porque essa é a hora de lucrar um dinheiro. O Brás, tem uma pergunta aqui no nosso chat do JC Campos, perguntando sobre o Nico Dela Cruz, né? Se ele vai deixar o Flamengo convivendo com uma lesão crônica no joelho. Teve toda a polêmica com o Runco ao longo dessa temporada, que vazou uma mensagem sobre a condição física dele. Teve uma conversa com o River Plate que acabou não vingando. Como é que está a situação desse jogador? A princípio também é outro jogador que a comissão técnica conta, apesar dessa questão física, né? Que o Runco planando aí, né, uma coisa que era interna, mas é um jogador que inclusive entrou ontem na final, assim, a comissão técnica conta, e até o momento assim não tem nenhuma negociação assim avançada no sentido de que ele possa sair. Mas assim, não é um jogador inegociável pelo Flamengo. Chegando uma proposta interessante, o Flamengo senta à mesa para conversar sobre esse jogador, mas não é o que está acontecendo no momento. Agora o bicho vai pegar no mercado, gente. O Malvadão está no mercado. O que precisa esse Flamengo, hein, Danilo e PVC? Vai lá você. Um zagueiro mais, um centroavante a mais. E acho que só. Coisa boa, né? Você não precisa de muita coisa na vida. Não. Eu acho Feliz no simples. Eu acho que é um goleiro, pra mim, é um goleiro reserva, um zagueiro e um... Porque o Matheus Cunha vai embora. Né? E um lugar... Não, mas mesmo que o Matheus Cunha não fosse, eu acho que o Flamengo pode ter 2 goleiros que você olha, fecha o olho e fala, pode jogar, sem problema. Eu não acho que o Matheus Cunha estava nesse nível do Rossi. Mas se você fosse o Brazão, você queria? Então, aí são outros 500. Então. O Brazão eu não sei. Eu, se eu fosse o Morisco, eu iria. Com certeza. Se você fosse o quê? Morisco, lá do Coritiba. Sim. Agora, o Brazão é uma questão. Mais ou menos que nem aconteceu com o Santos no Atlético Paranaense, quando saiu, foi pro Flamengo, acabou não dando certo, né? Ele era ali um goleiro para revezar e acabou não dando certo. Então, para mim, é uma dúvida do que eu faria. Agora, eu no lugar do Flamengo... goleiro tem que jogar, né? Goleiro tem que jogar e... Então, o goleiro tem que jogar. A gente vai ver essa situação agora no Palmeiras no ano que vem, com Everton e Carlos Miguel. Então, eu acho que é isso. Mas eu iria para mais um goleiro, um zagueiro... e um atacante para competir com o Pedro. E, eventualmente, se possível fosse, venderia o Alan, meio-campista, para trazer um outro jogador, que eu acho que o Alan definitivamente não se encontrou no Flamengo. Tem uma questão talvez até física. Poderia fazer essa troca. O De La Cruz, eu quase falei o apelido dele, maldoso aqui. O De La Cruz, eu não conto com o De La Cruz.
Olhando de fora, eu acho que o De La Cruz ele tem problema demais para poder jogar num ritmo alto. Venderia se também fosse possível. Mas se o Felipe Luiz conta com ele e quer ficar, também não acho que seja um grande problema assim, grave. Mas eu, olhando aqui de fora, não contaria com o De La Cruz, não. O Santos é engraçado, porque o Santos é um goleiro que não deu certo no Flamengo, mas foi campeão titular da Libertadores de 2022, que é o time secreto, né? As pessoas sabem escalar o time de 19 e o time de 25. E o de 22, pouca gente sabe. E o de 22 jogou mais vezes junto do que o de 19, do que o de 25 e do que o de 31. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Alexandro. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro de Arrascaeta, Gabigol e Pedro jogaram juntos 13 vezes, ganharam 9, empataram 3 e perderam 1. Bom, galera, esse foi o vídeo. Deixa aí suas opiniões nos comentários. O que vocês estão achando dos interesses do Flamengo? Vitão do Internacional, Brazão do Santos. Surgiu uma especulação que o Neymar poderia ir para o Flamengo. O que vocês estão achando do mercado da bola do Flamengo para 2026? Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, ativa a notificação, compartilha para todo mundo. As contratações vêm fortes para 2026, vai dar tudo certo, a gente vai ganhar tudo em dobro. Se der tudo certo, a gente vai ganhar Mundial também, tá, rapaziada? Que não veio esse ano, mas provavelmente próximo ano há grandes chances de vir. Então esse foi o vídeo, até o próximo vídeo, rapaziada.